Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós iremos aprender e iniciar o nosso conteúdo sobre círculos, ok? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de entrar no conteúdo de círculos é entender o que são os círculos e algumas características principais dos círculos. Vamos lá? Então, primeiro, o que é um círculo? O círculo é uma figura plana aonde cada um de seus pontos está à mesma distância do centro, que chamamos de raio. Então, aquele círculo que nós conhecemos, se nós encontrarmos e definirmos o ponto que está bem no meio, que nós chamamos de centro, qualquer reta que nós pegarmos do ponto do centro até uma daquela parte da linha que faz a volta, qualquer reta do centro até o círculo possui a mesma medida. Isso nós já vamos ver mais para frente com algumas imagens, certo? E esta distância nós chamamos de raio, aqui. Primeiro, para você fazer um círculo muito fácil, você precisa de um compasso, ok? Se você tiver um compasso, que é aquela figurinha que você abre e você consegue fazer um círculo, ok? Você vai ver que, se você fixar bem o ponto ali da agulha, que nós chamamos que é a pontinha, no papel, e girar ele, ele vai desenhar um círculo perfeito, ok? E se você pegar uma régua do ponto aonde você furou e medir até o ponto que você desenhou, qualquer lugar vai possuir a mesma medida, certo? Por que isso acontece? Porque aqui no círculo, ok? Possuímos a propriedade de, a partir do ponto que está no centro, esta distância aqui nós chamamos de raio. Então, qualquer medida que nós pegamos aqui com base no centro vai possuir a mesma medida. Seja ela aqui reta, né, que aparece mais reta, ou aqui na diagonalzinha, certo? Qualquer lugar que nós colocamos a régua para medir, o tamanho vai ser o mesmo, ok? Então, aqui está dois pontos importantes para nós sobre círculos. O primeiro é sobre o centro, que nós sempre temos que definir e saber onde está o centro do nosso círculo. E o segundo ponto é o raio, ok? Que o raio nada mais é do que a medida entre o centro e o círculo, certo? E o desenho do círculo, ok? Continuando. Também temos aqui outros dois pontos muito importantes sobre o círculo. O primeiro deles é a corda. O que seria a corda? É uma reta qualquer, independente de onde ela esteja, que ela consegue e ela vai ligar um ponto ao outro do nosso círculo, ok? Nesse caso ali, ela está ligando o ponto A e o ponto B, ok? A corda, ela possui esse nome por quê? Porque ela está ali para definir de um lado ao outro, porém ela não é o raio e nem o diâmetro que nós iremos aprender agora. Ela é uma distância qualquer. Essa distância qualquer ela vai servir para quê? Para que nós possamos realizar algumas análises e realizar alguns cálculos diferentes quando nós estivermos trabalhando com círculos, ok? Mas é muito importante nós sabermos que, se tivermos uma reta que ligue dois pontos quaisquer em um círculo, nós devemos chamar e definir ele como corda em um círculo, ok? O outro ponto que é muito importante para nós dentro do círculo se chama diâmetro, ok? O que é o diâmetro? Se o raio sai do centro até a borda que nós desenhamos, esta medida se chama raio, o diâmetro seria duas vezes isso. Seria uma reta que sai de um lado, passa pelo centro e chega ao outro lado, que é o que nós fizemos aqui, ó. Esta medida que sai do ponto C, passa pelo centro e chega até o ponto D. Toda esta medida aqui nós chamamos de diâmetro, ok? Independente de onde ela esteja também. Porém, ela tem que sair de um lado, passar pelo centro e chegar ao outro lado, ok? Então, toda reta que sair de um lado, passar pelo centro e chegar ao outro lado, nós definimos como diâmetro dentro do círculo, ok?
Agora, um ponto importante. Se esta medida aqui, de um lado ao outro passando pelo centro, é o diâmetro, e se a medida que nós conseguimos obter do centro até um lado se chama raio, um diâmetro, nós falamos que um diâmetro é igual a 2 raios, porque esta medida aqui mede raio, certo? O tamanho dela é um raio. Mas desse outro lado aqui também é um raio. E tudo isso daqui é o diâmetro. Então, nós falamos que o diâmetro nada mais é do que a medida de 2 raios. Então, se o meu raio mede 2, o meu diâmetro vai medir 4, porque eu vou somar 2 de um raio, 2 do outro raio, e vou ter 2 mais 2, 4. Então, a medida do meu diâmetro sempre vai ser o dobro da medida do meu raio. Se o meu raio mede 3, o meu diâmetro vai medir 6. Se o meu raio mede 5, o meu diâmetro vai medir 10. Se o meu raio mede 15, o meu diâmetro vai medir 30. Se meu raio mede 1, meu diâmetro mede 2. Então, o diâmetro ele sempre vai ser 2 vezes o tamanho do raio, ou seja, o diâmetro é o dobro da medida do raio, certo? E para isso, nós também temos ali uma equaçãozinha, que é d de diâmetro igual a 2 vezes o r, que o r é o raio, que é exatamente isso que eu falei para vocês, que o diâmetro, o d, ele é 2 vezes o tamanho do raio. Então, essa equaçãozinha é importante nós sabermos, porque em alguns momentos nós iremos precisar calcular o tamanho do raio ou o tamanho do diâmetro conforme o desenho e a figura que nós estivermos desenhando, ok? Então, pessoal, este foi o conteúdo de hoje, conteúdo bem tranquilinho para nós entrarmos nesse conteúdo de círculo, certo? Então, por hoje vai ser somente isso, beleza? Vou deixar aqui um exemplo para vocês realizarem aqui embaixo, que é do nosso próprio livro, onde vocês vão precisar desenhar alguns círculos, ok? É um círculo que você vai ter que desenhar com base no tamanho do raio, então você vai medir primeiro a abertura do seu compasso numa régua e vai realizar o desenho do círculo, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar perguntando para mim pelo aplicativo da escola e, no mais, nós nos vemos na nossa próxima aula no Zoom, que é segunda-feira, para darmos continuidade nesse conteúdo, beleza? Tenham todos um ótimo dia e nos vemos na nossa próxima aula.